TV Cultura apresenta Brasileiros e Brasileiras, biografias para a TV. Hoje, em nome do pai, da coragem e do teatro, a vida de Ruth Escobar. Ruth Escobar, profissão, um homem de teatro. E ela realmente foi uma das pessoas que mais contribuiu para o teatro brasileiro nesses 45 anos de teatro. Ela deu trabalho para muita gente se queixou dela, mas isso isso é o resultado de um trabalho e de uma luta, porque ninguém vai à luta sem criar polêmicas. A portuguesa é uma mistura de guerreira com a portuguesa da padaria. Ela é danada. Ela enfrenta qualquer situação, né? Aquela coisa mais, vamos dizer, do mundo masculino. E ela conseguiu pegar esses dois mundos, feminino e masculino, e desenvolver de uma forma maravilhosa. A gente ficou muito amiga quando a minha mãe morreu, há 20 anos atrás. Porque ela foi muito carinhosa comigo. E ela tem essa característica realmente. Ela é uma pessoa que compra a tua dor, o teu problema, a tua alegria. Ela vem junto, ela é solidária. É extremamente generosa, às vezes ela pode ser mesquinha. Ela é extremamente inteligente, às vezes ela é obtusa. Em todo caso, ela é uma presença extremamente honesta conosco e com todo mundo. Então ela pode variar muito, mas ela é o que é no momento. Abram alas, que a Ruth vai passar. Olha, eu dediquei a maior parte da minha vida ao teatro. Mas hoje, mais fácil é me encontrar por aqui, revolvendo memória entre as fotos de amigos, amores, família. Mesmo nos hábitos mais simples ou das conversas do dia a dia, é muito comum me surpreender ainda a atriz. A gente não esquece, não é? Os óculos são meus senhores que mandam em mim. Eu preferia que os óculos tivessem o nome de mulher, para eu não ter que ficar sempre chamando os meus homens óculos, que vêm me dizer o que é que eu devo usar, o que eu não devo usar. Claro que marcam estilo. Claro, acho que as pessoas, quando eu tiro o óculos, meus filhos dizem assim, mas você está tão diferente sem óculos. Porque eu ponho o óculos desde o momento que eu levanto de manhã até a hora que eu vou dormir. Agora, realmente, esse é o meu xodó. Até porque, se alguém perguntar a minha idade, eu falo 40. Não é nice, né? Quem vai desconfiar que não é? A casa é o lugar onde eu moro, é o lugar onde eu penso, é o lugar onde eu choro, é o lugar em que eu rio, às vezes as gargalhadas sozinha. É a ternura que eu tenho e a alegria quando eu trago amigos para cá e nós todos rimos muito, a gente fica muito feliz. É tudo. Essa casa era, digamos, era um quinto antes, né? Então, mas é uma coisa bem portuguesa, não? Então eu fiz um puxadinho, depois fiz mais outro puxadinho, daí tinha um terraço grande, mas daí eu achei que eu gosto muito de receber, isso é uma coisa muito portuguesa, eu adoro receber os amigos, e nunca tem uma festa com menos de 80 pessoas, né? Daí eu fiz um outro puxadinho, porque para receber tanta gente não dava mais para caber, né? Eu acho que a vida toda da Ruth foi de puxadinhos, toda a vida dela, né? E realmente ela tem essa casa do Pacaembu, onde ela puxa para cá, uma varanda, depois puxa uma outra varanda, etc. Mas a vida dela é assim, é uma vida de improviso, mas dentro de uma linha de um pensamento muito, assim, bonito, muito pela justiça, né? Eu gosto muito também de colecionar lembranças de pessoas que foram muito importantes na minha vida. Por exemplo, o Dalai Lama. Ele ficou na minha casa. Não, quando eu soube que ele vinha, eu descobri os endereços, os telefones, e eu avisei que eu ia buscá-lo no aeroporto, e daí eu trouxe aqui para casa. É uma figura linda, maravilhosa, doce.
absolutamente de uma simplicidade que eu nunca conheci em ninguém, e uma energia tão gostosa. Você veja que ele aqui está andando e está segurando na minha mão, né? Uma pessoa muito, muito linda, muito linda. E eu fui uma pessoa, acho que até essa fase do Dalai Lama, extremamente agressiva. Cacilda Becker, ela foi uma pessoa maravilhosa para mim. No momento que eu vim para o Brasil e que tinha uma certa, não é que teria uma rejeição aos portugueses, é que os portugueses que vieram para cá eram portugueses muito simples, que estavam nos secos e molhados, não? E eu era toda metida a intelectualoide, quer dizer, desde já quando eu vim de Portugal, né? E Cacilda foi uma mulher que me deu muito apoio, muito carinho, e foi para mim como uma irmã mais velha, e eu fiquei com ela até os 40 dias. Eu fiquei com ela até o último suspiro. Que ela tinha um jeitinho de falar: você sabe, minha querida, nós temos que ver o que a gente vai fazer. As coisas não são como a gente quer. Ela falava assim, era tão bonitinha, né? Foi uma grande... Eu ainda fico arrepiada quando eu penso, quer dizer, foi uma grande, grande amiga. Nós uma vez fizemos uma malandragem, nós anunciamos que estávamos noivos e íamos casar. Não sei se você se lembra disso, né? Saiu em todos os jornais, mas era uma brincadeira. Mas o Raul, para mim, é um irmão. É um irmão muito querido, gosto muito, muito dele. Aqui está meu primeiro marido, com quem eu tive 2 filhos, o Carlos Henrique Escobar, que, por incrível que pareça, agora ele está morando em Portugal. A gente se conheceu no Brasil e agora ele está morando em Portugal. O Carlos Henrique Escobar, que é de quem eu uso o nome, Ruth Escobar. Janginei, ele ficou em casa 1 mês. E era muito interessante, porque as pessoas chegavam para o Janginei e diziam assim, mas o que é que você acha das mulheres do Brasil, que são muito bonitas? E ele dizia, moi j'aime les jeunes garçons. Eu gosto dos homens, dos meninos, tem homens muito bonitos aqui. Ele mandava ver, né? Ele não tinha o menor problema, né? E ele morou aqui comigo 1 mês. É um grande amigo. O Mário é um grande amigo, é uma figura maravilhosa. E eu conheci o Mário logo que o Mário estava em Portugal, quando o Mário voltou do exílio. Que nós tínhamos uma ditadura, né? E quando o Mário voltou do exílio, eu estava lá. Eu fui uma das pessoas que foi recebê-lo com centenas de pessoas, né? Quando ele voltou do exílio. Eu sou muito amigo da Ruth Escobar e admirador dela, como atriz, como mulher. A recíproca é verdadeira. Como cidadã. E, enfim, temos uma relação afetiva muito grande há muitos anos e sempre que aqui venho ou que ela vai a Portugal, encontramos, como é evidente. Aqui foi quando eu ganhei a Legião d'Honneur, isso aqui é o Jacques Lang, que na época era o ministro da Cultura da França, e eu ganhei a Legião d'Honneur. Muita gente foi extremamente generosa comigo. Foram muitas condecorações, tanto aqui no Brasil como em Portugal, na França, mas eu ficava encabulada de ficar exibindo isso por todo canto. Então elas estão expostas, sim, mas discretamente no Palácio das Necessidades, né, gente? Essas condecorações, elas me dão um prazer. O pessoal brinca comigo e pergunta, Ruth, por que você botou tudo no banheiro? Eu acho lindo, quer dizer, ter essas condecorações e colocá-las. As pessoas acham que é um ato de reverência. Pode ser tomado assim também. Mas eu gosto de ser irreverente, esse é o meu jeito de ser. Falar da Ruth é juntar frases mais ou menos sem sentido para dar sentido a uma vida que é uma vida que leva aos limites certa forma de viver ambiguamente. Eu sei que eu participo da vida dela, que ela participa da minha, e que, embora nós sejamos muito diferentes, eu seja um sujeito cada vez mais pacato, cada vez mais enfurnado aqui no meu escritório, isso cada vez mais urso, ela não, ela precisa estar sempre cercada de gente. Aliás, precisava. Nesses últimos tempos, eu tenho várias vezes ido à casa da Ruth e ela está sozinha e não querendo ver gente. Então tem todo um lado íntimo da Ruth, que é o lado da sua introspecção. Bom, aqui é um dos meus cantinhos, onde eu venho, pinto. Quer dizer, porque antigamente eu pintava o set, agora eu gosto de pintar, só que eu acho mais gostoso, né? A pintura é como se fosse, hoje,
é uma continuação de mim, da mesma forma que o teatro é minha continuação, né? Com a pintura é a mesma coisa, quer dizer, de repente eu descobri a pintura. Eu gosto de pintar e sentir que aquilo que eu pintei que me faz bem ao coração, que me faz bem à alma. Você quer que eu fale da Maria Ruth? A Maria Ruth é uma menina que conseguiu sobreviver e foi uma sobrevivência. Eu tinha muita raiva pelo que eu sofri. Falar de todas as coisas da minha vida não vai ser nada fácil. Mas eu prometo contar tudo. Tudo que eu conseguir me lembrar. Vamos falar do teatro, das lutas todas pela liberdade das mulheres, contra a ditadura militar. Só que não vai ser assim, na ordem certinha dos acontecimentos. Eu não quero saber de calendário. Importantes são os fatos. Vamos começar então pela menina Maria Ruth. Tá legal? A Maria Ruth é uma menina que conseguiu sobreviver e foi uma sobrevivência. Eu tinha muita raiva pelo que eu sofri. Eu sou filha de pai incógnito, e eu só descobri isso quando estávamos para vir para o Brasil, eu com a minha mãe. E a mamãe tinha um senhor que eu chamava de papai, achava que era meu pai, mas evidentemente quando chegou nos 14 anos eu comecei a ver que aquele não era o meu pai, embora eu tratasse como tal, né? Daí quando nós estávamos para partir para o Brasil, a minha mãe me contou que eu era filha de pai incógnito e que meu pai não tinha querido me reconhecer. Logo depois que a minha mãe me contou sobre meu pai incógnito, eu me aproximei muito de uma família lá do Porto. Eles tinham uma filha, mais ou menos da minha idade, a Jaqueline. Nós fazíamos encenações, é verdade. Ela se apaixonou por mim e eu, de alguma maneira, achei que eu poderia estar apaixonada por ela. Eu não sabia naquele tempo que existia homossexualismo, não tinha a menor ideia disso, né? Eu diria, na minha ingenuidade, que foi o meu primeiro amor. A gente se beijava, era só o que acontecia, né? Mas foi o meu primeiro amor. Eu sou mulher, quer dizer, eu cheguei aqui e logo em seguida eu me casei com um francês só para sair de casa, e eu gosto mesmo é de homens, né? Mas no caso da Jaqueline, era um amor, como é que eu diria? Não existia sexo nisso. Era um grande amor, mas ela sofreu muito com a minha vinda para o Brasil. Quando eu vim para cá, eu comecei a editar uma revista chamada A La Riba, que era a revista para a comunidade portuguesa. Foi a primeira coisa que eu fiz, isso com 18 anos de idade, né? E com a La Riba, através da La Riba, eu consegui com a comunidade portuguesa que eles levantassem dinheiro para mim, para eu poder dar a volta ao mundo. Foi aí que eu entrevistei o Nasser. Onde é que eu estou com o Nasser aqui? Ele não queria me receber, porque era quando estava se discutindo a questão do canal de Suez, né? E daí eu mandei dizer que eu era uma jornalista que tinha nascido em Portugal e que essa entrevista seria unicamente publicada no Brasil e que era muito importante para a minha carreira, que eu era muito jovem. E ele se deixou emocionar com isso e me recebeu. E daí, graças a isso, eu dei a volta ao mundo, porque daí, com todos os jornalistas que tinha da France Press, de todos os jornais internacionais, eu sentei, porque antes de ir eu perguntei, o que é que vocês querem que eu pergunte sobre a questão do Suez? Cada um deles dizia o que queria. E eu dizia assim, bom, eu vou cobrar por isso $150. Bom, $150, eu quero ou não quero? Você faz a pergunta, eu faço para eles, né? E daí eu consegui dar a volta ao mundo com o dinheiro deles todos. Daí não cumpriu a palavra com o Nasser.
Claro que não. Você acha que naquela época, quer dizer, por que eu vou representar um cara? Quer dizer, não tinha que cumprir a palavra, eu tinha que fazer meu jornalismo. Eu era muito jovem. Daí, do Egito, olha, eu fui para Camboja, fiquei em Phnom Penh, eu fui para a Índia, eu fiz toda a Ásia. Phnom Penh é lindo, né? Muito bonito. E eu fiquei praticamente fiquei um ano, fiquei 11 meses viajando. E daí cheguei aqui no Brasil coberta de glória, o que tinha de jornalista, né, me esperando, né? Porque eu era muito novinha, quer dizer, não tinha mulher com a idade que eu tinha que fosse dar a volta ao mundo. Tive 5 filhos de 3 casamentos diferentes. Casamentos felizes com Escobar, com quem eu tive 2 filhos, Vladimir, mais 2 filhos, Nelson, mais um filho, e ligações muito fortes. E um problema que tinha um deles que era extremamente ciumento. Essa história do Cinto Castidade, que depois eu acabei contando no meu livro, eu não gosto de torná-la muito pública, agora ela vai se tornar bastante pública, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, eu uma feminista, eu já era feminista naquela época, como é que eu posso aceitar isso? Mas se de repente isso era uma coisa que poderia deixá-lo mais tranquilo, eu fiz. Hoje, os filhos estão todos criados. E agora eu tenho me dedicado a outras crianças. Elas são as minhas crianças, lá do Projeto Batumirim. Elas são os meus amores hoje. A menina que existe dentro de mim, ela existe e ela se projeta no que ela acha que é melhor. Ruth, Quando eu era pequena, eu queria tanto poder ser artista, ou atriz, ou pintora, ou cantora, o que desse para fazer. Há pouco mais de 10 anos, ela me chamou dizendo que estava muito preocupada com a situação dos jovens do litoral norte, numa região muito pobre, chamada Batumirim, entre Ubatuba e Paraty, e que lá viviam cerca de 3 mil famílias, portanto com cerca de 4 ou 5 mil adolescentes, em condições assim, de muita carência. Como ela tem uma propriedade lá muito bonita, ela quis que a propriedade tivesse um cunho social. Daí então surgiu a ideia de se construir lá um pequeno centro educacional, fugindo dos parâmetros convencionais. Um centro educacional que desse ênfase para o lado artístico, que é o lado da Ruth Escobar. Né? É um local tão mágico, bonito, né? Somos torneados pela natureza, né? Então, somado com isso, com a beleza da natureza, a beleza das vozes das crianças, do talento das crianças, isso faz a gente bastante feliz. Pra gente que é um prazer. Aqui como se fosse realmente um paraíso, viu? E é realmente um paraíso. Essa revista inglesa, altamente conceituada, que se chama Architecture Review, ela fez um artigo muito bonito, cujo título é Green Dignity, Dignidade Verde. Né? Por quê? Porque é um projeto que valoriza todo o entorno ecológico da Mata Atlântica, né? E os materiais empregados são bambu, o tijolo, etc. Então, esse título é muito bonito. Você vê, né, um menino de 8, uma menina de 8, 9, 10 anos, né, aí ela começa a aprender, de repente ela chega, meu pai comprou um cavaquinho para mim, eu toquei na festa de aniversário da minha irmã, sabe? Esse tipo de coisa, a gente vai para casa, a gente vai muito, muito satisfeito com isso, é muito bonito isso. Quando eu conheci a Dona Ruth com esse trabalho, né, para mim foi surpresa, porque eu conhecia das lutas feministas, né? E quando eu vim para cá, a gratificação é maior, porque a Dona Ruth tem um carisma grande, a dedicação dela por esse local, né? Vai além da generosidade, né? O que ela faz, acho que vai um pouco além. Mais vida, mais alegria. É o que é bom na Ruth Escobar. Porque esse negócio da Ruth Escobar, isso para mim é como se fosse, como é que eu diria? É que nem uma sigla, né? Porque quem está por trás da Ruth Escobar é a Rutinha. A Rutinha sabe o que quer, apesar dela ser a Rutinha. Ela sabe o que quer. E daí ela bota a Ruth Escobar para trabalhar para que a Rutinha possa realizar o seu sonho. O facto da coisa de ter sido filha de pai incógnito
essa coisa veio com muita força para mim, essa história de defender as mulheres, dos homens que batem nas mulheres. Então, essa coisa, isso me levou muito, e eu acho que eu já era uma feminista sem saber que era. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a reclamar. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a reclamar. As mulheres se juntaram porque começou a aparecer muita coisa no jornal dos homens que matavam mulheres porque as mulheres os tinham traído, né? E daí, num determinado momento, eu comecei a fazer reuniões com mulheres e dizendo, nós temos que fazer alguma coisa em relação a isso, né? E o facto até dessa minha história pessoal, né? Quer dizer, eu acho que isso também, isso foi um canal para transformar a feminina em feminista. Ela dava os almoços na casa dela, às vezes jantares também, mas era mais durante o dia. E ela nos comandava a todas com um apito. E esse apito era o sinal que a coisa tinha pegado fogo, que nós estávamos ficando muito confusas, que as discussões estavam muito paralelas, e ela queria que aquilo ficasse muito mais correto, mais organizado. Então ela tinha o apito, ela apitava e nós todas parávamos. Então o apito da Ruth Escobar fez parte da nossa vida durante muitos anos. Até hoje nós sentimos falta. O teatro ficava à disposição não só das reuniões das mulheres, como também das reuniões que enfrentavam a ditadura. Nós estávamos numa reunião fechadas lá dentro, uma noite, quando vieram buscar a Ruth. Tem um militar aí na porta, um militar ou um policial. Ela não permitiu a entrada deste senhor e perguntou, o que o senhor deseja? Ele falou, não pode fazer a reunião. Ela falou, por quê? Porque tenho ordens para terminar a reunião. Ela falou, só com mandato. Aqui o senhor não entra, só com mandato. Ele falou, eu tenho mandato. Cadê o papel? Ela falou, cadê o papel? E ele puxou do bolso um papel e apresentou o papel à Ruth. Ela pegou o papel dele e já passou para o João Paulo, que era gerente do teatro dela, que estava do lado dela, que já desapareceu também com esse papel. E ela continuou perguntando para esse senhor, cadê o papel? Ele falou, mas eu acabei de entregar o papel para a senhora, é uma ordem para eu entrar e fechar e terminar a reunião. Ela falou, mas não tem papel, sem papel o senhor não entra. E fechou a porta na cara deste senhor. Olha, realmente, em plena ditadura, fazer isso com um militar ou com um policial, não me lembro bem se era civil ou militar, era o máximo da coragem, o máximo da defesa daquelas posições que nós estávamos tomando ali. E ela foi pioneira na criação de um mecanismo de organização e de engajamento das mulheres na luta pelos seus direitos, que foi o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Foi a Ruth que conseguiu, junto ao então presidente da República, José Sarney, a criação desse Conselho Nacional, que já teve 20 anos, completou este ano 20 anos. Portanto, é mérito dela, é iniciativa dela. Na época do governo Sarney, eu cheguei para ele e disse, nós temos que criar uma delegacia das mulheres. O país é muito grande, a gente não tem acesso a todas as mulheres que estão sendo machucadas, espancadas, das mulheres que são mortas pelos maridos. Nós temos que fazer alguma coisa. E o Sarney teve uma posição muito decente, foi muito correto. Foi aí então que nós criamos o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Eu espero contar com a presença efetiva, dinâmica, participante das lideranças femininas deste país. Escobar foi uma grande parlamentar, sobretudo para nós mulheres. E ela, por defender as mulheres, foi ofendida por um outro deputado, colega dela. Olha, ela não recuou, ela preparou um discurso, marcou uma data, e nesta data em que ela foi se desagravar a si mesma, nós preenchemos, lotamos as galerias da Assembleia. Mas ela estava muito emocionada nesse dia, ela não conseguiu concluir o discurso. Na metade da fala, ela desmaiou. Então foi um alvoroço. Toda a vida da Ruth, desde que eu conheço, há talvez mais de 30 anos, é cheia desses atos de coragem. As mulheres gritam, abaixa a monarquia! Chega
Chega de ser rainha do lar. Viva a democracia das mulheres ao lado dos homens. Porque as mulheres são mais de 50% da população. São as mulheres que abastecem a nação dos cidadãos. Houve um determinado momento que eu achei que era importante, né? E então eu fui deputada há 8 anos. Mas já quando eu estava no segundo mandato, eu percebi que essa não era a minha, né? Que não era por aí. Quer dizer, foi bom, foi uma experiência importante para mim, mas eu não voltaria para a política. Antes de toda essa atividade parlamentar e da agitação do movimento feminista, a ditadura militar já tinha me deixado uma marca muito forte, de muita dor, e que foi a morte do Vladimir Herzog. E eu cheguei e estava enterrando o Vlado. E quando eu olhei em volta, eu vi que minha sogra não estava lá, a mãe do Vlado não estava lá. E, na verdade, toda aquela cerimônia foi por ela. E eu pedi para que parassem aquele momento, parasse de enterrar, que esperasse a dona Zora. E realmente, nesse momento, e as pessoas, não, tem que ser rápido, mandaram que fosse rápido, tem que ser rápido, nós temos que ser... Não, vocês vão parar. E eu comecei a berrar. Era uma revolta muito grande, quer dizer, e a esposa dele, o sofrimento dela, que eu percebia que eu queria pegá-la no colo, né? Eu queria pegar a Clarice no colo, mas eu não podia pegar a Clarice no colo. Então, aquele enterro era um enterro silencioso e eu não podia, quer dizer, se eu tivesse que engolir aquilo, eu não ia dormir nunca mais. No meio daquele silêncio do medo, né, sepulcral, veio uma voz que foi da Ruth, né? Eu não me lembro direito exatamente as palavras, mas era alguma coisa assim, até que ponto, até quando nós vamos assistir passivamente os nossos mortos serem enterrados? Até quando nós vamos continuar enterrando os nossos mortos em silêncio? É impressionante que como eu até hoje me emociono com isso. Como isso foi terrível para a Clarice, né? Eu queria pegar ela no colo e embalá-la, né? Acho que vem daí, quer dizer, essa admiração dela, dessa coragem, né, desse enfrentamento, né, coragem de enfrentar, no momento que até amigos próximos sumiram, né, é interessante. Ela que não tinha condição nenhuma, não tinha nenhum tipo de contato, estava lá. E de repente alguém é capaz de gritar no cemitério uma frase que era inédita, né, desde o início da ditadura, né, até quando nós vamos enterrar nossos mortos em silêncio. Eu me lembro, imagine só, para quem, como eu, mais tarde, fui à missa da Praça da Sé e vimos, então, toda a tropa em frente à Praça da Sé. Não sabia se ela ia invadir a igreja ou não. Esse era o clima em que um grito dessa força pôde ser dito. É que as pessoas têm que entender que nós e o povo, nós temos o poder. A gente não pode ficar atrelado ao poder, com medo do poder. A gente tem que chegar e enfrentar o poder. Nesse caso não era a Clarice, porque ela estava totalmente emocionada com a perda do seu companheiro. Quer dizer, nós todos deveriam ter falado. O show vai bem, né? Vai muito bem. Tá Está vivo e morando em São Paulo. Depois como é que é? Soube falar inglês, tararara, eu não sei. Nesse período ela participou, ela esteve muito comigo, a Patrícia, na época da anistia, tudo também, isso. Na campanha da anistia com o Enfio, né? Com o Enfio também, Enfio. Nós fomos nos presídios. Como é que foi essa campanha da anistia? Viajamos o Brasil inteiro. É verdade. Né? Em todos os teatros aparecia uma granada, uma bomba. Um ator era preso, era muito emocionante, né? Mas assim, o teatro sempre lotado porque era um desejo nacional, né, da anistia. Tem uma história bacana também da época do Enfio, que foi quando João Bosco compôs a música O Bêbado Equilibrista, que é uma história interessantíssima, porque o Enfio tinha enterrado Elis naquele cemitério das celebridades. E o João queria que a Elis gravasse o Bêbado.
E esse encontro de pacificação entre o João Bosco e Elis se deu lá no Ruth Escobar, assim, porque tinha Sonha com a volta do irmão do Enfio. Com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu no rabo de foguete, chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarice. Foi um momento brilhante mesmo, assim. Eu tive, assim, muita sorte de ser filha dela e crescer vendo todas essas Como coisas. eu tenho saudades daquele tempo, né? Porque ela tinha uma alegria na luta, tinha uma alegria na construção, tinha uma alegria no processo democrático, né? Foi muito bonito. Eu tenho realmente saudades daquele tempo. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostenta. Eu só lamento que as Forças Armadas e os militares não gostem de flores, não permitiram as mulheres entrar com flores aqui dentro e que também não ouçam o hino nacional cantado por nós. Eu fiquei muito chocada de eles se retirarem quando os nossos companheiros cantavam o hino nacional. Pátria amada, Brasil. Estava sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal, aquela coisa militar violenta contra ela, onde ela se postou de uma maneira realmente uma demonstração da dignidade da mulher naquele final de século, realmente muito poderosa. Ela esteve na vanguarda exatamente na luta de resistência, tendo como ferramenta exatamente o teatro, a cultura, o prestígio que ela tinha nesse meio. E isso permitia que ela, né, ousasse, inclusive enfrentando os ditadores. A Ruth Escobar andou buscando gente em cadeia. A Ruth Escobar foi buscar ator que estava detido no doicode, que o doicode era sinônimo de morte nesse país. A Ruth foi lá buscar. A Ruth ia na prisão Tiradentes, está atrás de pessoas. A Ruth escondeu gente de teatro. Não preciso eu dizer o nome, eles que se apresentem e digam. Ela escondeu gente na casa dela. A gente foi dormir lá, no 64, 68, quando a coisa ficava preta. A Ruth Escobar ia sempre acudir a alguém. Talvez a gente possa discutir com a Ruth mortalmente um lápis, e ela não queira dar, porque o lado dela é quem faz a contabilidade do caixa. Mas se você entrar na casa da Ruth Escobar rasgado e sem comida e dizendo que está perseguido, a Ruth te bota dentro da casa dela e você terá a chamada cama, comida e roupa lavada e proteção política da Ruth Escobar. Isso eu não tenho a menor dúvida. Se acontecer comigo, eu corro para lá. Nada pode ser igual ao teatro. No teatro é olho no olho, entendeu? É cena na cena, é a paixão na paixão. Você se estimula e você vê o público reagir e você, na realidade, você perdeu o seu ego, você é o seu personagem. E isso é muito bonito, né? Graças ao Rafael Fernandes, ele conseguiu, nesse livro, fazer realmente uma reportagem muito lúcida e muito clara, para deixar a nossa herança, que ela fique para os nossos filhos, para os nossos netos, para os bisnetos. É importante que eles saibam a importância que teve o teatro na luta pela resistência, na luta contra a ditadura. E o teatro teve uma importância que eu considero fundamental. A primeira vez que eu subi neste palco foi em 1964, na inauguração da Sala Gil Vicente. Era uma das 3 salas do Conjunto Teatro. Nesses casos, deve-se ir para a cama, sim. Essa música que eu canto é a ópera dos 3 Vinténs, nosso espetáculo de estreia.
naquele dia, porque ele não disse não. Foi difícil, porque de um lado você estava terminando o teatro com muitos operários aqui dentro e ao mesmo tempo nós tentando montar o espetáculo. Então foi difícil, mas foi apaixonante. E eu acho também que quando uma coisa é fácil, eu não curto muito, não. Eu só gosto de fazer algo quando essa coisa é um grande desafio. Eu adoro desafios. Em 64 ainda, enquanto meu teatro não ficava pronto, a gente fazia um teatro na rua mesmo. Foi uma experiência incrível. O palco era em cima de uma carreta, percorrendo toda a cidade. Ela visitou todos os bairros com uma peça do Ariano Suassuna. Fauzi Arap trabalhava, Nilda Maria, um elenco muito potente na época. Eu não sei como é que ela conseguia fazer tudo isso. A gente fez em frente, a estreia na Praça da Sé, em frente à Catedral, onde as pessoas ficavam maravilhadas, porque apesar de ser o Suassuna, essa coisa religiosa, católica, a gente colocou um pouco uma acidez gauche, uma acidez para ele verificarem que dava para se divertir com o Suassuna de uma forma de esquerda. Que o Suassuna também acha que a gente tinha razão. Roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante nas rodas do meu coração. A roda viva simbolizava o não à ditadura, e ela simbolizava também a força que as pessoas todas deveriam se reunir para a gente dizer um não. Nós nos sentimos ameaçados, mas do outro lado houve de parte da sociedade civil um acompanhamento e uma forma de nos prestigiarem e dizer, nós estamos aqui também para defender vocês. Mas eis que chega a roda viva e carrega. E o elenco se manteve firme. Eles foram fiéis nesse sentido. Eles sabiam que eles estavam fazendo uma coisa importante. Alguma coisa queria, de alguma forma, ajudar a mudar o status quo e o que estava acontecendo no país naquele momento. A Ruth Escobar tem essa característica, ela tem um olho de empresária, de produtora teatral, de descobridora. É preciso colocar as três personagens na mesma. Ela é uma produtora, uma empresária e uma criadora. Ela é uma pessoa de criação, não é apenas uma pessoa que faz negócios em teatro. Ela adora teatro de vanguarda. Então ela está sempre descobrindo coisas. O Cemitério de Automóveis estreou em 1967 em Paris. Já naquela época o espetáculo era totalmente revolucionário para a sua época. Quando eu vi a encenação do Vítor Garcia, eu resolvi montar esse espetáculo também no Brasil. O Cemitério de Automóveis estreou em São Paulo num período que a cidade vivia uma grande efervescência de passeatas, 68 e 69. Isso coincide com as manifestações políticas aqui e no mundo inteiro, com mais 68 na França e tal. Havia esse tipo de efervescência, uma estridência no ar, uma tensão política. E aquela montagem completamente agressiva, aqueles metais, aquela ferragem, o Estênio Garcia correndo, aquelas correntes. Alguma coisa sintonizou esse espetáculo com a inquietação que havia na cidade na época. Eu senti claramente isso. A Ruth é uma mulher que me interessou muito como uma pessoa que sabia a necessidade do artista ter a visão da loucura do seu tempo. Ela fazia ver que a gente estava sob regras de uma sociedade louca que impunha regras a todos nós e nós tínhamos que cumprir. Então nós também éramos loucos. Então ela mostrava muito bem que o teatro pode ser o asilo de loucos, onde o público vem à procura de sua razão. Essa cena que vocês estão vendo aí, essa cena praticamente marcou a década de 70. Quando começa esse espetáculo, com essa imensa plataforma de acrílico descendo numa cavidade, assim, num funil metálico de 27 metros,
com esse elenco todo, assim, paramentado de bispo, rei, de general, de delegado de polícia, de juiz. E tudo aquilo se passa num bordel, na verdade, são fetiches sexuais de poder, de uma elite decadente. Bom, isso com o som de descendo assim, Mozart. Foi um impacto, quer dizer, isso dominou a cidade. Essa cena aqui dura mais ou menos uns 3 ou 4 minutos. É a sequência final da montagem do balcão. Eu estava aí nessa noite, dia 23 de dezembro de 1969. É um instante que a plataforma de plástica, de acrílico, sobe com todos os personagens, deixando bastante luminosidade, como se fosse assim, um farol de avião. E essa humanidade em forma, essa coisa assim, gelatinosa, que esse povo do futuro vem subindo pelas paredes de ferro, escalando grade. Era absolutamente paralisante. Nós sabíamos que aquela noite havia contido alguma coisa de muito sério, de muito histórico no teatro brasileiro. E não deu outra. Essa cena é reproduzida em festivais do mundo inteiro até hoje. É verdade, é verdade. Porque daí, num determinado momento, o próprio Vítor disse: hay que hacer alguna cosa, la gente tiene que saber lo que pasa acá, tienes que hacer um filme. Eu falei, ok, tá bom, você paga também? Ele falou, não, tu sabes que eu não puedo. E assim nós fizemos. Eu gostaria de voltar a repetir essas loucuras, porque só assim eu me sinto feliz. Para fazer o igual, o arroz com feijão não tem graça. Pode-se saber qual foi a cagada que vocês fizeram dessa vez? Aconteceu um acidente aí, evidentemente um pequeno acidente de trabalho. Quem vocês mataram dessa vez? O rapaz da fábrica de chocolate? Bom, o cara era bem mais fraco do que a gente imaginava. Você, hein, baseado? Com toda essa experiência, dando todo esse trabalho pra gente. A Ruth se identificou de tal maneira com o papel que ela pôde fazê-lo muito bem. Eu acho que foi, quer dizer, um momento importante. Se ela começou como atriz e depois ela se desenvolveu mais como produtora, não é, como grande realizadora de espetáculos, ela mostrou também que o começo da carreira dela teve uma razão de ser com esse desempenho. Naquele momento, você tem que ser atriz e tem um outro lado, que é o lado das suas vísceras, tem que estar presente. E eu acho que na fábrica de chocolate isso aconteceu. O Rosemary está comendo. Ele é muito menino. Não tinha que estar aqui essa noite. Vai sair por aí e vai dizer tudo o que ele viu aqui dentro. O Rosemary tem que morrer. Eu acho que eu brilhei porque eu estava com raiva. Eu estava disposta a jogar tudo. Quer dizer, eu sempre fui uma mulher, se disser não pode, olha, está frito. Não pode falar não pode. Porque se falar não pode, aí é que eu quero mesmo, né? Isso sempre pautou a minha vida ao longo de toda a minha carreira. Em 74, nós estávamos aqui num pleno regime militar, a situação política era muito ruim. Não havia criatividade em quase nada, a universidade cerceada, os políticos caçados, o movimento estudantil esfacelado. Então, era naturalmente subversivo o fato da Ruth Escobar trazer para cá a fina flor, a elite da criação teatral do mundo. E para o público de São Paulo era uma respiração. Isso influenciou o público e uma grande parte do teatro da época, né? Ela abriu caminhos novos, né, de investigação, de polêmica. E para mim, quer dizer, era muito garota, né? Então tinham coisas que me chocavam, tinham coisas que eu demorei para assimilar, para entender, né? Seria diferente, por exemplo, se eu pudesse viver aquilo hoje, eu teria uma outra vivência para poder aproveitar melhor tudo isso.
Mas, de qualquer maneira, eu sempre tive uma admiração muito grande pelo trabalho que ela fez, no sentido de abrir os olhos, a sensibilidade do artista brasileiro para novos universos. Depois dos 3 primeiros festivais internacionais, em 74, 76 e 81, nós só voltamos com eles em 1994. E nessa época, já em parceria com o Sesc e a participação importante de Danilo Miranda. Mesmo depois de vender meu teatro em 96 para a APTESP, nós mantivemos os festivais até o ano de 1999. Talvez essa obsessão de trazer a beleza para os outros seja para desviar a atenção de mim mesma, talvez porque desde menina eu me acho feia, mas eu quero mostrar aos outros a capacidade que eu tenho de trazer a beleza ou de trazer a força que os artistas têm e a arte tem para desvendar a complexidade do ser humano. Do ser humano na sua fúria de ser feliz, do ser humano na complexidade das suas emoções, da vaidade, do ódio, da compaixão, da volúpia e da capacidade de horror com os outros e consigo mesmo. E o teatro mostra isso. Num dos últimos festivais realizados nos anos 90, havia uma representação da China. E havia também uma representação do Tibete, os monges. E a Ruth teve dificuldades para poder justificar para os chineses a presença dos tibetanos. E ela enfrentou isso com a maior galardia. E garantiu com toda a tranquilidade de quem está promovendo cultura, não está fazendo política naquele momento. Eles vão se apresentar como se apresentaram. Esse tipo de atitude dela é uma atitude que marca bem essa sua posição absolutamente comprometida com a liberdade, comprometida com a cultura, comprometida com o direito de todos se manifestarem. Nós vimos aqui no Brasil coisas que não veríamos de jeito nenhum se não fossem esses festivais, os teatros orientais que ela trouxe para cá, os atores, os escritores, os diretores que a Ruth trouxe nesses festivais foram da maior importância. São maneiras de comunicação entre o Brasil e esses outros povos e deles para nós que tiveram uma importância muito grande. Pena que não tenham continuado e pena que alguém não seja tão capaz quanto ela para continuar fazendo esses festivais. E eu tive esse privilégio, né, de viver uma época em que a Ruth Escobar viveu e pôde patrocinar, né, trazer para São Paulo, né, os grandes espetáculos em que aprendemos bastante. A Ruth foi uma coisa fundamental na minha vida. Foi um impacto que modificou minha visão de teatro. Aprendi coisas que hoje em dia não teria mais de aprender. Uma porque também não temos aqueles caras. E a outra que não tem produtores, né, como até a Ruth. Então, ela foi decisiva nesse sentido de ter trazido coisas que modificaram a minha cabeça de ver teatro. Hoje em dia, o quê? Qual é a referência que você tem? A novela da Globo? Ah, tem dó, obrigado. Abre um alas. Uma nova Tia Ruth tem que passar. Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo meus braços e seguros, de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem, vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços e nunca vou por ali. Ide! Tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátrias, tendes tetos, e tendes regras e tratados, e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura. Levanto como um facho a arder na noite escura e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam. Mas ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu
que nunca principio nem acabo, nasce do amor que há entre Deus e o diabo. Que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se criou. Não sei para onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí.